Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. O Orão já está aí na área. Deixa eu convidar ele aqui hoje, Dia das Mulheres. Na verdade, é todo dia e eu começo tocando aqui um instrumento de nome feminino chamado kalimba, como uma forma humilde de homenagear essa força maravilhosa que nos habita, né? Nós, como homens, a gente tem que tornar essa força cada vez mais potente na gente, né? Então deixa eu convidar aqui meu amigo Orion para a gente já iniciar nossa prosa. Espera aí, deixa eu achar aqui, pronto. Deixa eu convidá-lo aqui. Aqui para mim, engraçado, não está aparecendo o Orion para convidar. Pronto, acho que agora foi. Acho que agora vai. Hoje eu tô com uma queda de energia aqui no meu prédio. A energia dessa prosa é tão grande que acho que a energia elétrica, né, deu uma fraquejada, digamos assim. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite, Boa Maicon. noite. Abri a câmera aqui, tá muito perto. Aham. Fiz o teste na A câmera minha normal do também aqui. celular, Deixa eu mas tá bom ajeitar. aí, né? Tá Aqui me tá vendo bem. aí, Tô né? vendo, tô ouvindo bem. Eu estava falando que Maravilha. acho que a força desse assunto é tão grande, né? Principalmente a gente que vem com toda honestidade, todo carinho, que eu acho que a energia elétrica resolveu, sei lá, né? Porque aqui no prédio tá rolando umas quedas de energia. Mas a gente tá Ok. firme. E como é que você Tamo tá? firme. Tudo bem? Tô, tô tranquilo, tô super bem. Ah, que bom, que bom. Uma ansiedade gostosa, né? Tem a ansiedade do bem também, né? Para essa Uhum. live, tantas coisas, né, para falar, mas a gente vai deixar aqui fluir, parabenizar as mulheres também, né? Eu acho que a gente está nesse caminho de cura do nosso sagrado masculino e sem o sagrado feminino torna-se muito difícil, né? Curar Sim, um planeta que ainda vive essa agressividade, ainda vive muita disparidade, né? Onde a mulher ainda não pode manifestar, né, toda a potência que ela é, mas elas estão se unindo, né? Como nós homens também queremos sim, também nos curar. Então essa sim, energia feminina para nós ela é fundamental, né? A gente honra toda essa energia e um prazer, né? Estarmos aqui nesse dia sim. auspicioso. Dia extremamente especial, né? E por falar, né, nesse nosso início de prosa, né? Quando eu pergunto se você está bem e a gente passa por esse momento, né, que é um momento muito delicado, a gente tem que ter até muito cuidado em falar, porque se a gente fica falando é um momento difícil, 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 a gente acaba plasmando. Uhum. Não que a gente vá fechar os nossos olhos, claro que não, é óbvio que não, né? Mas isso é talvez um abridor aqui da nossa conversa sobre meditação e espiritualidade. Por quê? Porque para muitas pessoas, né, quem medita está, por exemplo, num lugar, né, como é que eu vou dizer, de neutralidade. Né? Para muitas pessoas, a Uhum. pessoa que medita, o professor de yoga, ele não pode estar estressado, ele não tem problema, né? Ele passa por tudo de uma forma extremamente, como é que eu vou dizer, Zen. distante, né? E não é bem assim que a banda toca. Para Sim. mim, por sinal, eu acho que uma das coisas primordiais da meditação é o estado de presença. E o estado de presença não é só o estado de presença naquele momento ali de expansão no sentido das energias, né, dos corpos sutis, mas o sentido de expansão também no dia a dia, de se compadecer com a dor do outro, de entender que a gente forma um corpo coletivo, né, que a gente medita muitas vezes até pela humanidade, a gente medita por nós, mas a gente está fazendo algo pela humanidade. Eu queria saber como que você enxerga isso, como que é isso para você. E, Orion, uma coisa que eu acho que preciso deixar claro é que a gente pode divergir também, né? Pontos de vistas, Claro. então você fica à vontade aí. É sempre uma Sim. alegria trocar ideia com você.
Bom, Michael, excelente fala introdutória, né? Já traz muitos elementos para a gente desenvolver o assunto, meditação, e espiritualidade. Michael, acredito que esse caminho espiritual é um caminho de coragem, né? Então, diferentemente do que alguns possam pensar, né, que estão aqui nessa live, que é um caminho que eu estou ali num arco-íris, que está tudo bem, né? Na verdade, é um caminho muito reto, né? Vamos dizer assim, não no sentido violento da palavra, né? Agressivo, mas no sentido de que você traça um caminho ético, né? Um caminho de autoconhecimento, que você encara a vida como ela é. Então, talvez nós fomos criados por muito tempo de uma forma a fugir da dor, né? Sim, Tendo a dor como algo ruim, sim. como algo que eu tenho que me afastar, né? Eu tenho que estar sempre bem. E você falou uma coisa muito importante, né? Eu, como professor de yoga, instrutor de meditação, acaba, sim, né? Tendo que assumir um papel ali de talvez um guia naquele momento espiritual, mas o professor de yoga, ele também é um ser humano como qualquer outro. Então, quando a gente se dispõe a viver a espiritualidade, a gente está saindo de uma bolha, né? A gente não está vivendo a bolha do yoga, ah, não, eu faço yoga, eu sou pleno, porque a gente vive na dualidade, cara. Então, acho que a primeira coisa que a espiritualidade nos ensina é abraçar a dualidade, né? Então, a gente tem a matéria, a gente tem o espírito, a gente tem sombra e a gente tem luz, e na mesma proporção. Uhum, uhum. E o crescimento espiritual, o desenvolvimento, o autoconhecimento, ele passa para a gente para um lugar que é de cura, né? Cura da nossa criança, cura dos nossos ancestrais, curas de vidas passadas, sem entrar em méritos religiosos Uhum. aqui, né? Mas de tudo que a gente traz, né? No yoga a gente chama de sanskara, né? Esse registro que fica de outras vidas. Então, algumas vidas a gente se conectou a esse caminho de luz, outras vidas esquecemos totalmente, né? E apesar disso tudo, estamos vivos, né? Sim, Essa que é a maravilha de tudo. sim, A gente está vivo, tendo uma oportunidade, né? Então, talvez essa pandemia esteja sendo uma das grandes oportunidades que nós estamos vivenciando coletivamente para um despertar, sim, né? Então acredito que a meditação ela tem um papel fundamental, como você fala, desse estado de presença, e a meditação é aquela consciência que emerge, né? Aquela consciência que emerge, que tem consciência do que está acontecendo agora. E você vai ver coisas boas e coisas ruins. E tão pouco você se apega ou tem aversão a esses dois mundos. Você está nele, né? Acredito que com a meditação os problemas não vão sumir, não é uma sim, pílula mágica, sim, mas a sua reação diante do que se mostra para você, você pode ter outros recursos a não ser os mesmos recursos que você vem utilizando há anos, que não vem dando certo, uhum, que vem camuflando uma dor, né, uhum, que precisa ser curada, ela está aí para ser olhada, para ser transformada, e a gente tem as ferramentas. Então, dentro da espiritualidade, nós temos inúmeras ferramentas, e a meditação é uma delas. Dentro da meditação, inúmeras formas de meditação. Então, cabe aqui, né, você encontrar, né, esse lugar de uma prática espiritual. sim, Eu acho, eu acho que o concordo, espírito ele está aí para ser nutrido, né? sim, Então, mas é um caminho acima de tudo, Michael, dentro da sua fala, eu acredito, né, firmemente que é coragem. sim, A gente tem que olhar, né, aquilo que nem é tão belo aos nossos olhos físicos, sim, né? E que a gente, muitos anos, né, vem nos sabotando, sim, as sim, nossas crenças, né? A gente se conecta, por exemplo, ao fracasso, né? Por exemplo, quando você fracassa, você se identifica com o fracasso, você se torna o fracasso. Quando, na verdade, o fracasso é mais uma vez que você não desistiu, sim, entende? A sim, mudança de percepção, sim. né? Deixar você falar um pouquinho Não, mais, eu querido. concordo, eu fico te ouvindo aqui, né, só concordando. O que eu talvez contribuiria com a sua fala
é que muitas vezes eu percebo que para a gente compreender de fato a meditação, porque a meditação é algo que surgiu de povos muito antigos, de povos ancestrais, com uma realidade de vida totalmente diferente da nossa ocidental. Por mais que ela tenha passado pela antiguidade do Ocidente, né, ela vem de uma tradição que não é necessariamente a nossa. E a gente, muitas vezes, a gente leva para a meditação um olhar extremamente colonial. Um exemplo, né, diante do que você falou. A gente tem uma herança muito forte da tradição grega, né, que influenciou a tradição romana e que, consequentemente, influenciou praticamente toda a nossa tradição no Ocidente, que é a de que o belo é bom e o feio é ruim. Então, muitas vezes, a gente passa uma vida no piloto automático, se apegando às coisas belas, né, achando que elas são boas, e, na verdade, não são. Né? Na verdade, por exemplo, um processo de meditação em que você vai olhar para dentro de você, vai enxergar coisas que não são, entre aspas, belas, vai ser muito mais curativo, né? Vai ser muito mais potencializador do seu encontro consigo, da sua potência de vida, do seu encantamento do viver, do que simplesmente você se apegar no piloto automático às coisas que o tempo todo te seduzem devido a essa beleza. E uma outra questão também que eu vejo muito, sabe, com relação à meditação, é uma concepção, digamos assim, capitalista, no sentido, eu vou procurar um curso de meditação, eu vou pagar por um curso de meditação, eu vou pagar por esse produto, esperando receber um pó mágico ali, né, que vai resolver os meus problemas. E, na verdade, ele pode até resolver, ele vai resolver problemas assim como, por exemplo, concentração, pressão, ele vai atuar. Não adianta a gente falar que não vai, porque ele vai. Mas eu acho que o primeiro ponto é você procurar a meditação como um encontro consigo. E a partir daí, essa cura vai atingir os outros campos da sua existência. Por quê? Porque, primeiro, que ela vai atuar numa cura espiritual, né? Ela não vai atuar, primeiro, talvez, na cura do corpo físico, né? Ela vai vir de um outro modo que não é um remédio farmacêutico que você toma e que, digamos assim, esconde, né? Como é que se diz? Camaleão. Como é que camaleão faz? Camufla. Camufla, Camufla. né, as situações. Você vai ter ali, né, um outro processo de cura que não está relacionado a esse processo, né, do paguei, tive, né, comprei, é rápido, eu tomo, resolve, né, eu começo a fazer meditação hoje, amanhã eu tô, e não é bem assim, né, que a banda toca. E muitas vezes isso carece, né, na informação de quem está buscando, de quem está chegando agora, porque a meditação, a espiritualidade é algo que está pipocando, assim, né? Eu garanto que nesse exato minuto no Instagram tem milhões de lives falando sobre esse tema, né? E muitos Sim. devaneios e muita coisa e tal. Então a pessoa fica meio perdida, realmente. Né? E aí a Sim. meditação ela acaba sendo mais um mecanismo ali desse mundo capitalista, né, que seduz, porque a meditação é bonita e tem o estereótipo da pessoa sentadinha na flor de lótus, a pessoa num templo lindo, maravilhoso, na montanha. E não é bem assim, né? É verdade, Maicon. Quando a gente fala da meditação, cara, a gente vai voltar, assim, pelo menos da linha que eu estudo, né? Não estudo tantas linhas assim, mas voltando lá de Buda, né, cara, 2.500 anos atrás, Sim. né, Buda queria entender a fonte do nosso sofrimento. E ele, como humano que era, né, nesse corpo, ele estudou isso, né, ele se interessou, ele investigou. Então, a meditação nesse sentido mais profundo é um processo contínuo de investigação. Não é aquele momento que eu vou meditar, 20, 30 minutos, nossa, consegui, ufa, pago, né? Igual o pessoal posta, né? No Instagram de Uhum. academia, né? Pago, né? No pain, no gain, Sim, sim, pago, sim. né? E a meditação não funciona muito por aí, né? Primeiro que a gente tem sim a meditação formal, mas a gente pode pensar em meditação como um estado de presença, né? Presença na sua fala, presença na sua escuta,
né? Então a gente vive hoje num mundo que é extremamente multitarefa, né? A nossa atenção ela é desviada a todo momento, nossa capacidade de manter a atenção em algo está cada vez mais diminuída, e a ciência vem comprovando isso, né? E a gente tem uma ferramenta que fala assim, olha, isso aqui funciona, mas para funcionar, você torna-se responsável pelo seu caminho. Então, a gente também tem um hábito, né, enraigado, tipo assim, eu estou doente, não desmerecendo, tá, gente? Nenhuma profissão, eu frequento vários profissionais, né? Eu faço fisioterapia, mas a gente tem essa tendência a colocar a nossa dor ou a nossa cura como a responsabilidade do outro, né? E a meditação, ela vem e te fala assim, olha, esse caminho é seu, né? Mas é um caminho assim que também não é um caminho assim, vamos dizer, eu me fecho novamente na minha bolha, esqueço que o mundo existe e aqui dentro está tudo bem. Não. A meditação ela vai trabalhar dentro da gente valores, né? Como você falou, Michael. Por exemplo, a compaixão. Então, se você vai em mosteiros budistas, dependendo do mosteiro que você for, os monges, os monges têm uma vida muito boa, ficam lá nos mosteiros, né? Não, eles 2 horas antes de dormir, eles fazem uma meditação de 2 horas de compaixão para todo o planeta. Então, isso nos dá uma conduta ética, ecológica, né? Então, a meditação, ela não vai deixar a pessoa, vamos dizer, neutra perante o mundo. Na verdade, vai colocar as pessoas melhores nesse mundo. Então, da mesma forma que a gente liga a televisão e somos bombardeados, né? Do tipo, tá todo mundo falando, tá difícil, tá difícil. Se você ligar para alguém, vai ser a Uhum. primeira frase, né? E o que acontece? Nas dificuldades que a gente passa na vida, é que nos transforma naquilo que nós somos. Então, muita gente possa estar aqui agora, possa estar preocupado com uma condição financeira, por exemplo, ou com a condição de saúde, né? E tudo bem você ter medo, né? Mas, mas qual que é esse medo quando a gente vai olhar isso mais profundamente? Qual que é esse medo da escassez? O que que ele está nos chamando? Talvez a você se reinventar, talvez principalmente trabalhar a sua confiança, porque chega um momento que tem recursos divinos também. Sim, Se você olhar para trás, talvez alguém que possa ter passado alguma dificuldade na vida, e talvez outros não, e fala, olha, mesmo que passar dificuldade, estão aqui, né? Então, quer dizer, o estar vivo, ele é a mostra de que tudo está dando muito mais certo do que errado na sua vida, pelo simples fato de você estar vivo. Então, se você for olhar o aspecto fisiológico do nosso corpo, eu sou biólogo de formação, quantos trilhões de células, quanto o seu metabolismo, a complexidade. Então, você vai dar essa miríade de seres vivos, dessa interconectividade, né, que sustenta a vida, ela é muito abundante. Então, quando a gente se preocupa, a gente está interrompendo um fluxo natural de receber. Mas há de se ter ferramentas para você ir liberando esses fluxos, crenças, medos, apegos, porque isso tudo vai colando na gente sim, e vai nos cegando. Então, quando você vai meditando, vai trazendo um estado de presença, aquela consciência que emerge por eu estar prestando atenção deliberadamente no momento presente, isso vai desnuviando. Eu vou vendo a realidade como ela é. E não uma realidade que me assusta, uma realidade que é impermanente, que está mudando a todo momento, que é dinâmica, assim como a própria vida é dinâmica. sim, Assim como o Sol já se foi, hoje aqui, né, estamos aqui na América do Sul, já é a Lua. sim, Né? Então, isso faz parte da nossa vida. Claro que é um momento, no mínimo, desafiador, porque nós estamos tendo que viver e prestar atenção em outros recursos
que estão disponíveis para a gente. Por exemplo, a nossa fé, né? A nossa forma de se reinventar, a nossa criatividade, né? Aquilo tudo que eu posso trazer no meu maior potencial. Então, onde que eu estou colocando energia nas minhas coisas? Onde que esse potencial meu está sendo canalizado? Então, até você enxergar isso, até você sair desse véu, tem sofrimento. E o sofrimento é um caminho, né? É um caminho para você o quê? Purificar, entende? Purificar no sentido 100% da coisa. Sim, Sabe? Purificar não é o que nós pensamos de sim. tá sujo, vai limpar. Mais uma vez, é sair daquela ótica ocidentalizada, né? Daquela ótica colonial, né? Então, os conceitos de purificar, de silenciar a mente, são conceitos que precisam ser olhados por uma outra ótica, né? Essa coisa de silenciar a mente mesmo é uma coisa que confunde muitas pessoas, né? As pessoas acham que elas vão sentar para meditar e simplesmente vai parar de pensar assim, tu. E não é bem assim. Uhum, Eu entendo de uma forma muito relativamente simples, né? Que a nossa energia ela pode ser infinita, a energia da existência, a nossa existência. Né? A gente não sabe ao certo há quanto tempo a gente existe enquanto consciência, né? E quanto tempo a gente vai existir, né? Isso pode ser discutido de acordo com a religiosidade de cada um. Mas o fato é que a nossa energia aqui nessa vida terrena, nessa experiência terrena, no dia a dia, ela é relativamente finita, né? Então, a partir do momento que você senta para meditar, né, você precisa ter em mente que você vai distanciar um pouco para se observar, né? Se eu chego muito perto aqui, você não vai ter a possibilidade de observar alguns detalhes, por exemplo, né? A estampa da minha cama é um exemplo, né? Então você precisa se distanciar um pouco para você ter um pouco mais de nitidez. Então o processo de meditação é um pouco isso. Por mais que você esteja mais lá dentro do que fora, você distanciou um pouco para poder enxergar. Né? É meio dicotômico isso. E naquele momento da meditação, não é um momento de você se identificar, de você observar as coisas e falar, nossa, olha, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo, nossa, não, mas eu não posso pensar nisso. Não é esse momento. Agora, depois que acaba aquele processo, aquela prática, você tem uma nitidez de onde está indo a sua energia. Por quê? Porque a energia do nosso dia a dia aqui, ela é finita, né? A gente não é uma fonte inesgotável uhum. de energia no dia a dia, senão a gente não precisaria dormir. Né? Então, assim, se eu estou colocando, se eu estou pensando, se na hora da meditação vem muito determinado assunto, depois daquela prática eu vou poder enxergar que a minha energia está indo muito para aquele determinado assunto, né? E pouco para outro, e esse outro muitas vezes pode ser algo extremamente mais agregador, mais importante, mas que está ali escondido, né? E quando você está muito de perto ali, naquela energia do dia a dia, do piloto automático, você não vê. Aí você vem com a meditação, distancia um pouco e consegue ver. É como a paixão, né? Quando a gente está apaixonado no início, muitas vezes a gente não vê defeito, né? Eu não estou falando de paixão só de humano, estou falando de paixão, né, de alguma coisa, pode ser por uma flauta, por exemplo, né? Uhum, aquela paixão Aquela engajada, paixão, aquela né? coisa. Aí, com o tempo, você vai estudando, você vai distanciando um pouco, você vai começando a ver, gente, peraí, essa flauta, exemplo, né? Eu sou doido com flauta. Essa flauta aqui não é exatamente o que eu pensava, ela é maravilhosa, ela não é exatamente o que eu pensava. Uhum, Então, assim, mas isso aqui, por exemplo, eu não tinha visto antes, né? Eu consegui ver uhum, agora que eu me distanciei, que eu criei vínculo e principalmente que eu criei um estado de escuta, sabe? Um estado de escuta, porque você meditar é você se auto-escutar. Se a gente estabelecer para a gente estabelecer uma amizade, né, a gente pode pensar nas amizades mais profundas que a gente tem, e a gente vai perceber que são amizades repletas de escuta. Às vezes, uhum. momentos que não tem nem o que falar, mas você tem a escuta, né? Você tem o acolhimento. Então, essa questão do acolhimento, da escuta, de você se distanciar, né? Eu acho isso extremamente importante, sabe? Muito pilar, sabe? Fundamento básico, né, de meditação.
Isso mesmo. A gente tem que descolar, né? Acho que esse descolamento, ele vem muito da não identificação com o objeto. Uhum. Então, acho que a pessoa às vezes faz uma sessão de meditação e no final fala assim, nossa, eu estou tão agitada, né, que eu não consigo, agitado, né? Eu não consegui meditar, né? Então quer dizer que não, você descobriu, né, que você está agitada, que você está muito racional. Quer dizer, isso é uma coisa ótima, que até então você simplesmente estava operando aqui no piloto automático, né? Uhum. Mas uma coisa muito legal de falar também, Michael, trazendo uma outra questão aqui, quando a gente fala meditação, traz muito essa questão nossa, né? De estar ali quietinho, Uhum. fechando os Uhum. olhos, né? Uhum. Mas uma coisa hoje que a gente não pode desvencilhar do processo todo, talvez seja algo mais importante, cara, são as relações. É o relacionamento. A gente só cresce espiritualmente na prática do relacionamento. Então a compaixão, você pode até trabalhar isso em você, Concordo plenamente. né? Primeiro você pode buscar, por exemplo, a paz já existe dentro da gente. Ela já está. É um estado ali inabalável. Está dentro de você essa paz. Mas você quer encontrar essa paz? Então esse é um primeiro ponto. Ao olhar para você, você vai trazendo o quê? Autocuidado, compaixão, porque somos muito autocríticos, Sim. né? Nós nos cobramos muito, nos culpamos muito. A gente vem de uma criação que é um Deus que castiga, lá de um pecado original. Não estou falando que não existe pecado, né? Acho que o pecado ele existe sim. A gente sabe quando nos desviamos das leis universais, né? Mais uma vez, sem nenhum cunho religioso, dentro de um caminho, né, universalista, onde todas as religiões falam sobre isso, né? Desse desvio do que eu trouxe, que o caminho ele é reto, né? No xamanismo, aí, o bom caminho vermelho. E, não é, e também não quer dizer que é um caminho só, né? Mas ele tem um destino certo. E muitas pessoas, né, perdem a crença de que nós podemos nos livrar do nosso sofrimento. Então, Buda, ele ensinou oralmente, as pessoas passaram de pais para filhos, até quando a escrita chega, isso é passado pela escrita. E hoje, cara, isso está escrito em livros, né? Tem todo o passo a passo do mindfulness. Mindfulness é a atenção plena para nós, que é a meditação que eu trabalho, né? Que eu pratico. Vem lá da palavra, quer dizer sati, que é a língua de Buda, Pali, que quer dizer lembrar, né? Então, a meditação é a gente estar constantemente, ao longo, momento a momento, né? A prática de mindfulness é momento a momento a gente está no estado de presença. E quantas vezes nós desviamos desse estado de presença? E quantas vezes nós, trazendo consciência, não agindo inconsciente, trazendo consciência para o corpo, né, para a respiração, talvez mais profundo, sentindo as nossas emoções, o nosso estado de energia, a nossa escuta, a nossa fala, a nossa alimentação, né, tudo que eu estou me nutrindo, como que eu vou para o mundo. Então a espiritualidade é realmente nos tornarmos seres melhores, não melhor do que fulano, ciclano, não é uma competição. Sim. Tá todo mundo indo. Claro que você pega uma ferramenta dessa e você tem uma intenção, você escolhe esse caminho, você começa a trazer a meditação como um hábito, você consegue trazer disciplina, né? Uma disciplina, mas tudo isso tudo que nós estamos falando aqui, gente, é amor, sabe? É o amor. Sim. Sabe, o que o Cristo ensinou, o que Buda ensina, Krishna, todos os mestres, gurus, swamis, monges, índios, tudo ensina a gente, olha, ame você, ame o próximo, ame a natureza. Então nós estamos num movimento, né, de vidas e vidas aprendendo lições.
né? sim, Então, o Covid, de uma forma coletiva, é uma lição coletiva que vai atuar em cada um de alguma forma. Estão acontecendo coisas tristes. Não tem como eu falar que, sim, né, isso mexe com a gente. Mas como eu reajo a isso, eu tenho controle sobre isso. Entende? Eu posso reagir a isso. Tudo bem eu acordar um dia desanimado, descrente, ok, mas eu não posso ficar 5 dias assim, 10 dias assim, 15 dias assim, é, sofrer por sofrer, sabe? Sem entrar em contato com o real sentimento. Qual que é o seu medo? Que medo é esse de estar sozinho? De onde veio isso? Né? Onde você pode buscar isso? Ou mesmo não chegando naquela memória, né? Mas como que eu posso iluminar essa delusão, né? Essa desilusão que eu ainda acredito que eu estou sozinho? Que eu não acredito na unidade, que eu não consigo sentir realmente que tudo não tem divisão de pele, né? E ao mesmo tempo tem uma vacuidade, tem um espaço vazio em tudo, né? Então, e esse espaço vazio também está entre um pensamento e outro, também está dentro da nossa mente. E é esse lugar, pessoal, todo mundo que está aqui, é o lugar de descanso. É um lugar que eu refrigero a minha alma, é um refúgio onde eu posso, né, ver todo esse movimento acontecendo e eu ali centrado, dizendo: olha, está tudo bem. Porque esse movimento, talvez, ou bem provavelmente, ainda assim não é a realidade da coisa. Se eu for abrir o olho agora, tem uma fontezinha de água, está tudo bem aqui no espaço onde eu estou, tem um copinho d'água, estou sentindo meu corpo. Talvez nesse momento nós não estemos sentindo a nossa respiração. Então respire. Sinta a vida pulsando, traz poesia para esse viver, traz leveza, né? Então é algo assim de um aprendizado contínuo. Não sim. tem um lugar de, sabe, de partida, de chegada. Talvez de chegada, né, seja essa liberação do nirvana, nibbana, né, no Tibete, dessa roda de samsara, de sofrimento, de dor. Então nós estamos tendo mais uma oportunidade, né, mais uma vida, para que a gente possa galgar passos. E talvez a meditação possa dar saltos quânticos no seu processo evolutivo. Não simplesmente meditar e relaxar, Sim, trazer tranquilidade. Isso é ótimo, super válido. Quem não quer? Mas saiba que a meditação, ela pode abrir portas muito maiores na sua vida, de você curar sentimentos, pai, mãe, olhar para a vida de uma outra forma, com pés no chão, caminhando firme em progresso, feliz, né, performando na vida, nas suas várias áreas e sorrindo, né, sim, estando feliz diante de tantos desafios que você começa a olhar o desafio de uma outra forma. sim. Tem aquele documentário do Tony Robbins, só para passar a bola para você, que ele Nada. fala assim, olha, Pode falar à vontade. minha mãe me queimava com cigarro. Ele falava isso. Minha mãe me maltratava, mas hoje eu agradeço a minha mãe. Porque eu sou o homem que eu sou, né? Porque eu passei por isso, porque eu tive essa pessoa na minha vida. Então a gente sai de um lugar de vitimismo, né? E a gente descola desses pensamentos que ficam na nossa mente. Eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, eu sou um fracassado, eu não dou certo nos relacionamentos, eu não consigo amar. E a gente vai segurando isso e sofrendo. E mesmo assim, Michael, não vai na fonte, não vai lá no núcleo da dor Sim, e fala com ela: olha, o que que você quer de mim? sim, E chora, gente, chora, conversa com Deus, pede. A gente tem uma legião de seres de luz, anjos, arcanjos, né? Nossos mentores, nossos guias, nossa hierarquia espiritual. E você pode trazer o nome que você quiser aqui, de acordo com a sua crença, ou de uma energia, Tupã, o Alcantanca, o grande mistério, essa força, fonte divina,
que está aqui agora, nesse momento, com a gente. Sim, E como que eu posso me conectar com essa fonte divina se eu estou no ruído da mente? Não tem como. Você vai, no máximo, fazer um Pai Nosso robotizado. Ou uma situação de extremo desespero. E sendo que Deus está aí o tempo todo. sim, O tempo todo. sim, Essa sim, energia está com a gente o tempo todo. Está ali fazendo uma planta crescer, está ali no bichinho de estimação, está no ar que você respira, está na água que você bebe, está no amigo que está aqui com você na live. O tempo todo. sim, Né? Que mostras você quer mais. É isso que a sim, gente tem que confiar agora. É estimular o outro e você a confiar para que nós possamos ser faróis. Né? E assim, igual o Michael falou no início, eu vou abrir meu coração aqui, Michael, que tudo bem não estar bem. sim, Tudo bem, eu não estou bem, você não está bem, mas está tudo bem, é isso que a gente tem que acreditar. E quando não estiver bem, procure ajuda. Né? Por exemplo, eu participo de grupos. Então, nesse lugar, são pessoas que eu confio, são pessoas que me acolhem, que eu posso deixar minha dor totalmente vulnerável. Eu não preciso assumir um personagem que eu sou professor de yoga, que eu sou professor de meditação, que eu sou zen e minha vida está tudo certo, eu me trabalho, eu vou em rituais, eu faço ritos, canto mantra o dia inteiro. Tem gente que canta mantra o resto da vida e não vai nem se iluminar, porque às vezes tem uma consciência tão egóica, está tão preso na ganância, na falta e o que seja, e que aquilo impede o seu coração de abrir, como se o sim, coração tivesse uma bordinha preta em torno dele. Né? Então a gente está nesse momento de expansão do chakra. Vai doer? Provavelmente vai doer. Né? Porque a gente, para ascender, a gente tem que purificar. Faz parte desse processo espiritual. Isso que eu quero dizer para vocês. Né? Sem purificação não tem ascensão. sim, Então a meditação é um purificador da mente. É um purificador do corpo. É um purificador das sensações, dos objetos da mente, dos fenômenos da mente. É um autoestudo que você vai ter para entender por que esse pensamento fica repetindo tanto na minha cabeça, por que eu me apego a tantas situações, por que eu nego a tristeza e o medo, sendo que eles fazem parte de mim. É fácil, gente. É fácil, Michael. Não é, não, velho. Não é, entendeu? Não é uma claro que não, Disneylândia. não é E a fácil. vida não é uma Disneylândia. A Sim, gente está aqui para sim, aprender. Mas não quer dizer que você não vai ter prazer, que você não vai ter momentos de alegria, de contemplação. E sim, a gente tem que a gente, inclusive, temos que propiciar isso para a gente. Então, uma fala que está tendo, que eu tive talvez um insight, ou talvez ouvi muito dizer e ficou no meu inconsciente, é o seguinte, subconsciente, é que é um ano de autocuidado. Sabe? Assim, não poupe esforços, recursos, e conheço um monte de coisa assim gratuita. Quem quiser que entrar em contato comigo depois, eu sugiro, sabe? Tem reiki à distância, tem reiki pessoalmente, tem um par de coisa que acontecendo que você possa trabalhar o autocuidado. É isso que vai nos manter em pé. É a sim, gente saber nos amar, nos cuidar, nos acolhermos, né? Diante de tanta dor que está aí dentro de você, que está dentro de mim, que está nesse planeta, nessa dimensão que a gente está transmutando. É um parto, gente. Não tem parto sem dor. Não é verdade? As mulheres podem me falar aí, né? Acredito que não. Talvez o neném deve nascer chorando até por isso, é, né? eu posso dizer que sim, né? É traumático até Mas é para a isso, criança. amigo. Mas eu acho que tem uma fala, né? Eu tenho pesquisado muito, Orion, a meditação, principalmente que vem dos povos tradicionais, sabe? Que não desenvolveram, que não sistematizaram conceitos de meditação, porque ele está ali intrínseco no viver. Ele faz parte do encantamento de vida, né? Então você pega livros, por exemplo, do Ailton Krenak, né, do Davi Copenau, em que ele fala de meditação o tempo inteiro, sem usar a palavra meditação. Mas ele está falando ali de estado de presença, de expansão, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E tem uma fala do Ailton Krenak que tem me reverberado muito, né, e que reverberou agora nisso que você falou, por exemplo, quando ele diz que a humanidade
ele tem que parar com essa obsessão em desenvolvimento e substituir por envolvimento, né? Então, a meditação é envolvimento. A meditação ela não é uma anestesia, não é uma docilização de corpos, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar, e a gente sabe da honestidade do nosso trabalho, sabe o que a gente leva. Mas a gente, por exemplo, a gente vê hoje a meditação sendo usada, por exemplo, dentro de empresas, mas não com o objetivo de expansão da consciência, de trazer um estado de presença, mas de aumentar, por exemplo, Uhum, a concentração e aumentar a produtividade, e aí a coisa se desvirtua completamente, né, do propósito de fato. É claro que ninguém nos ouça, tá, Orion? Assim, confidenciando aqui. Se eu uhum, for chamado para fazer um trabalho desse, eu vou estar indo e não vou estar levando essa perspectiva. Entende? Eu vou estar levando a perspectiva que eu acredito que é uma perspectiva de expansão, né? sim. Mas, infelizmente, a meditação, ela, ou melhor, essa ótica, né? Ela adentrou também o mundo da meditação e acabou confundindo muitas pessoas, né, nessa questão da meditação como anestesia, na meditação como Uhum, desenvolvimento. Não, você, calma, espera, tira essa palavra uhum, desenvolvimento, substitui por envolvimento. Você vai se uhum, envolver consigo, sabe? Você vai se entrelaçar consigo, você vai se conhecer, você vai se acolher, né? Que é, sim. que é primordial, que é primordial. Eu queria agora, olha, não sei se o que você acha, queria desativar os comentários e sugerir que as pessoas façam perguntas para a gente, enquanto a gente vai conversando Sim. aqui, tem a caixinha de perguntas, porque aí fica um pouco mais organizado, assim, facilita um pouco a dinâmica. E aí, se alguém quiser contribuir também, pode contribuir pela caixinha. O que você acha? Você acha melhor ou você prefere que deixe Cara, eu acho, rolando? eu acho, eu acho muito bom, porque assim, quando a gente pega esse caminho todo, né, Buda, uma roda lá com um xamã, com um pajé, é aquele momento de perguntas. Então, assim, o que move esse caminho do despertar é essa curiosidade que a gente perdeu, né? A gente perdeu essa curiosidade com a gente, com o nosso corpo, com a nossa respiração, com o que a gente pensa. Então, assim, isso sim é anestesia. Essa é a anestesia que a gente está, né? A gente está anestesiado, né? Então, eu gosto muito da prática de mindfulness, Michael, porque ela traz, cara, com uma simplicidade, Eu também gosto. né, do corpo percebendo o Eu corpo. também gosto muito. Você, nossa, uau, e assim, olha essa sensação, nossa, tô com uma tensão no pescoço. Ao invés de você ficar lutando, mexendo no pescoço, cara, você deixa aquilo ser como é. Você estende o tapete e fala, olha, tá aí, ok, olha, não estava percebendo. E até existem depoimentos, né? Nossa, como eu fechei o olho aqui, meu corpo começou a doer todo. É porque o corpo já está sentido, né? E esse corpo sente dor, gente, não é travesseiro, não é tipo de colchão, pode até ajudar. Mas esse corpo está com dor porque o corpo ele vai acumulando essa tensão, né? Essa preocupação e a cabeça dói. Gente, nada é por acaso no corpo, né? Só que a gente lembra do corpo quando ele está doendo. Então a gente abre essa percepção, né? Então, uma forma assim que quando eu faço o curso, né, os módulos e dos meus professores que eu tive, sempre teve o lugar da pergunta, né? Mas é aquela pergunta sincera, não é aquela pergunta que você quer aparecer para o professor, quer mostrar que Uhum. sabe, leu ali no livro e quer repetir, não. Aquela investigação autêntica, aquilo que realmente você. E nesse lugar não tem pergunta boba, pergunta, sabe? Talvez uma pergunta, talvez eu não sei a resposta, talvez. E tudo bem não ter a resposta, que isso também, igual o Michael falou, é uma característica do Ocidente. A gente quer A ter gente vive resposta para e a tudo. gente vive num mundo binário, né? Que a gente entende as coisas como separadas, né? E não são. Uma Sim. coisa, por exemplo, que eu acho incrível, sabe? E principalmente quando você vai estudar, por exemplo, Suizen, que você deve conhecer, que é uma Hum, meditação que vem da tradição zen budista, que é uma meditação pelo som, né? Você vai ter o Nara Yoga, por uhum, exemplo, que também é uma meditação pelo som.
Mas o Suizen é muito Uhum. interessante, porque você tem um repertório dos monges, que são orações. Em algum momento eles quiseram substituir as palavras das orações por som de flauta. E você tem também uma meditação em que você toca uma nota, sabe? Você, por exemplo, né, ela é feita com essa flauta aqui, que é o shakuhat, que é uma flauta milenar. Então você tem um repertório, né? E você tem também meditações em que você passa tocando uma única nota, por exemplo, né? Essa flauta aqui, ela é ultra temperamental. Você tem que fazer um carinho nela, sabe? Para eu tocar decentemente, eu tenho que meia hora antes eu já tenho que estar namorando ela. Até isso A ela gente vai ensina. acolher, a gente vai É, acolher isso. mas você toca, você faz essa meditação também tocando uma nota, a nota mais grave, né? E você tem falas, né, de alguns monges dizendo que nessa única nota está todo o segredo do universo. Eu, como músico, uma das coisas que eu entendo é que realmente tem um universo, tem um ecossistema de saberes aqui que você, no piloto automático do dia a dia, você não percebe. Por exemplo, quando eu toco essa nota, né, você ouve, por mais que eu tenha tocado mal aqui, tá, gente? Me ajuda aí. Uhum. Mas você Vai vai ter mais ouvir, daqui a pouco. você ouve um som contínuo, né? Você ouve pam. Uhum. Vamos supor que essa nota esteja em 440 Hz, ou seja, Uhum. 440 batimentos por segundo. Então quer dizer que se eu bater a minha mão aqui 440 vezes por segundo, se eu conseguisse fazer isso, eu ia produzir essa nota com outro timbre, mas Uau. eu ia produzir essa nota. O que isso quer dizer? Que embora a gente ouça um som contínuo, nesse som está contido igualmente o seu oposto, porque é som-silêncio, Sim. som-silêncio. Né? Entre um batimento e o outro, você vai ter a mesma quantidade de silêncio. E, no entanto, isso está numa única coisa, isso forma um único corpo. Sem contar, se a gente for, por exemplo, para a série harmônica, né? Que a gente ouve um único som, pam, mas aqui tem várias notas, sabe? Que se juntam num tecido e formam uma só, sabe? Então, é uma ótica, assim, de dividir as coisas que não são divisíveis, né? Porque a gente Sim. cresce numa ótica binária, né? Isso é aquilo. Uhum. A gente vai olhar para Yin e Yang, né? Muitas vezes há uma distorção do que seria, né? Há, às vezes, ali nas entrelinhas, uma separação de algo que não é separado, né? Uhum. Enfim, agora tem uma coisa que eu queria ouvir de você, que eu acho que você tem uma contribuição muito legal também para dar a respeito, né? Porque eu falei dessa coisa de ecossistema de saberes. E Uhum. a meditação, ao meu ver, ela abrange isso, sabe? Ela é, de fato, é um ecossistema de saberes, é um ecossistema de encantamento do viver, encantamento da vida, né? Que não passa só exatamente pelo processo da autoobservação, mas passa também pela alimentação, passa pela forma como você, né, se porta no dia a dia. A gente sabe que a meditação, né, ela não precisa ser um modelo único, né? Você pode estar meditando andando, enquanto você anda no quarteirão. Você está exercitando ali um estado de presença, um estado de autoobservação, que é a pura meditação, né? Aliás, historicamente, hoje, assim, né, você vê alguns estudiosos, até pouco tempo atrás, né, até a década de 90, 2000, né, a meditação teria nascido, os registros mais antigos de meditação estariam nos Vedas, né? E hoje a gente já tem uma corrente dizendo que a meditação ela está lá atrás, ela está no homem, sabe, da pré-história, né? Num estado de Uhum. presença enquanto ele está caçando, né? Eu, por exemplo, que me identifico muito com esses fragmentos de meditação nos povos tradicionais, né? Um indígena, enquanto ele está ali, por exemplo, equilibrado numa canoa, em pé, numa água, sem fazer qualquer movimento, com uma lança para fisgar o peixe, se aquilo ali não é um estado de presença, né, de conexão, de expansão, eu não sei o que é. Né? Aquilo ali é uma meditação. E aí a gente vai falar, Sim. se a gente for falar do yoga hoje, né, tem, né, estudiosos que dizem que o Egito tem registros mais antigos, enfim.
né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse entorno que auxilia nesse processo de expansão, que é você, por exemplo, ir no supermercado, pensar 5 vezes se você vai comprar determinado produto, porque ele está vindo com um monte de plástico, sabe? Você pensar 2 vezes numa música que você vai ouvir, porque aquilo ali é uma frequência, aquilo ali é um padrão vibratório. Não que a gente vai ficar ouvindo mantra o dia inteiro, música de cura o dia inteiro, não é isso. Mas são cuidados que fazem com que a meditação seja potencializada de uma forma mais plena, sabe? Que ela não seja colocada só naquela caixinha ali da prática. Meditação, sentei para meditar. Não, meditação como é que se diz? Percepção de vida, né? Percepção Uhum. de vida. Vou só acrescentar, acho que você já falou bem aí dessa questão Eu te perguntei e desse falei, né? Que todo, né? vergonha. Não, porque acho que o que eu posso contribuir, cara, é que nós estamos falando de práticas meditativas que também são chamadas de práticas contemplativas, né? Então, uma coisa que acho que todo mundo já teve aqui na vida alguma vez é o maravilhamento, sabe? Oh, sabe aquela coisa, aquele estado assim de, cara, isso é muito lindo, né? E a gente pode acordar esse estado ainda mais, né? Ele traz um pertencimento, uma sensação de coletivo, de interser, de entreser, né? De observar. Então, claro que os povos antigos, eles tinham muito menos preocupação. Eles se guiavam pelas estrelas. Então, só esse estado natural que eles viviam, né? Ainda alguns povos ainda Que ainda conseguem vive, viver, né? Que que ainda ainda alguns vivem, vivem, né? é puro maravilhamento. Então, eles entendem o que a natureza está dizendo, né? Eles captam isso. Eles sabem o remédio que eles têm que buscar. Eles ouvem os elementais da floresta. Nossa, Orion, mas isso é uma viagem, né? Para a gente. Mas porque ainda a gente está cego. Porque os nossos sentidos não são bem trabalhados para perceber realmente o que está acontecendo. A gente observa o mundo pela nossa lente. E essa nossa lente, ela é extremamente restrita. Vocês estão vendo as discussões todas que tem em torno de política, que não vou nem entrar no mérito, só citando, de religião. As pessoas se matam, né? A discrepância da distribuição de riqueza, como que a gente utiliza a natureza numa visão utilitarista. Madeira serve para, boi serve para, isso serve para. E essa visão a E a gente gente traz para vai o nosso viver, né? e Utilitária, a né? gente traz sectária, segmentada, né? E assim, e está acontecendo uma revolução. Então, você tem povos, né, agricultores, trabalhando agrofloresta. Tem uma menina aqui que eu sigo ela aqui no Instagram, o Santuário Ahimsa, alguns devem seguir ela. Ela pega animais, gado, cavalos, que tá ali, a vaquinha foi tão ordenhada a vida toda, né? As mamas cresceram tanto que ela arrasta a teta no chão e ferida. E o bicho simplesmente é entregue, não tem nenhum cuidado. Então ela pega, resgata, a rinça quer dizer não violência, né? O que Mahatma Gandhi nos ensinou bastante, essa prática que tem a ver com yoga, né? Então a gente traz discussões muito rasas acerca das coisas, da importância ecológica, dos serviços ambientais, né? Outro dia eu fiquei muito triste, porque eu estava vendo o documentário Cerrado, fiquei muito triste, porque o Cerrado destruído, O nosso cerrado aqui, ele eles vão tá. fazer uma sequência de hidrelétricas num rio, que é um rio maravilhoso, passa perto da Chapada dos Veadeiros, e eu participei desse estudo, Michael. É E eu muito participei difícil, desse né? estudo. Então, tipo assim, eu participei como biólogo, fiz o meu trabalho, falei os impactos ambientais que vão acontecer,
Mas me deu uma tristeza na hora e uma alegria de não estar fazendo isso mais. Tá? Não estou fazendo referência a nenhum consultor ambiental aqui. Eu acho que é digno o trabalho, né? Tem que ter alguém para fazer isso, né? Mas eu fiquei feliz de eu não precisar fazer isso mais. Então, se eu quisesse restaurar essa minha veia da biologia que corre aqui no meu sangue, eu queria trabalhar plantando. Ou então pegando um boi desse, igual lá no Arrinça, né? Então trazendo a importância de se preservar os ecossistemas. Sim. Então, assim, são assuntos polêmicos, gente. Eu não quero entrar em detalhe, porque daqui a pouco alguém escreve uma coisa aí e vai ficar uma coisa tão rasa. E a gente está trazendo tanta profundidade. Descontextualizado A e gente tal, está né? trazendo tanta profundidade nisso. Você come carne ou não, não é isso. Não é isso, não é essa a Por questão. favor, não é isso que eu estou Não é falando. essa, Mas existem as nossas atitudes invisíveis. Aquela que ninguém está vigiando você, mas que tem um impacto. Se está vendendo porque tem alguém para comprar. Sim. Se é dessa forma que nós aceitamos. Então, assim, essa é a verdadeira discussão. O Adriano chegou atrasado, mas nós vamos gravar, tá? Vai ficar, vai ficar salvo. no feed lá, tá? No GTV. Então, assim, sabe? Então, de onde que vai vir esse lugar de compaixão? Gente, nós já temos compaixão. A gente já tem atenção, a gente já tem foco. Eu estou treinando isso, eu estou aumentando isso dentro de mim, para que transborde para fora. Aí dessa forma vai transbordar. E aí eu vou ver uma natureza agredida, porque é muito contraditório. Você vai numa cachoeira, numa praia, posta foto, é lindo, mas em casa não separa um lixo. Não estou falando apontando nada. Sim, só contribuindo, mas nós temos que olhar essas pra contradições que eu sim. também tenho na minha vida, essas hipocrisias. A gente é muito, né? Infelizmente, a gente acaba... E é muito mais profundo, cara, do que bater panela na janela. Desculpa aí. Sim. E tem Talvez uma oração vai ter muito mais efeito. Sim. Você pedir para as pessoas que estão doentes, orar, mantrar, fazer uma coisa bacana para outra pessoa, o serviço, a caridade que o Espiritismo nos ensina, né? Já trazendo um pouquinho aí para esse lado do Espiritismo, porque eles trabalham muito essa questão da caridade, é muito desenvolvido dentro do Espiritismo como um caminho espiritual, né? Um caminho que eu deixo ser especial e que eu só penso em mim, nas minhas coisas e vou para o mundo. Calma aí, olha, quantas pessoas estão precisando da minha ajuda e talvez eu vim aqui para isso. Talvez o meu papel aqui seja esse. Estar disponível para o irmão, para a irmã, dentro da sua necessidade, que vai me fazer ainda mais feliz e realizado. É muita coisa, cara, é muito assunto legal. Mas acho legal que esse papo nosso está trazendo formas de enxergar a espiritualidade. Né? A gente até não está falando muito dos mitos da meditação, você puxou um pouquinho, mas talvez isso está mais fácil o acesso a isso. As pessoas têm falado mais disso. Mas vão trazendo alguns aspectos aqui, cara, que eu acho que são couraças, né? Que nos impedem de estar vivenciando aquilo que nós somos. E com, gente, coragem, agir com o coração. Né? Então, cada um no seu processo. Com o seu papel, e enfim. Sim, uma coisa que eu por exemplo, né, eu complemento aqui a sua fala. Mas o que isso tem a ver com meditação, com autoobservação? O que isso, né, o externo tem a ver com a autoobservação e tal? Partindo desse pressuposto, né, que eu falei, principalmente dos povos tradicionais, né, de culturas muito antigas. Por exemplo, vamos pegar aqui uma cultura muito presente no Brasil e que, infelizmente, historicamente, sofre um processo de perseguição, mas tem uma sabedoria incrível, que é a cultura dos povos iorubais, né? Os povos iorubanos, assim como vários povos indígenas. As divindades cultuadas, elas não estão apenas num lugar distante de culto, mas elas te habitam, entende? Então, um processo de meditação coerente é um processo em que você vai chegar ao ponto de perceber dentro de você a centelha divina que você acredita, que você cultua.
E dentro dessa centelha divina vai estar, é impossível que não esteja essa nossa mãe terra, é impossível que não esteja o nosso irmão, é impossível que não esteja a água, né? E isso, de alguma forma, precisa trazer essa consciência, porque essa autoobservação tem que implicar no seu dia a dia, né? Mas, Sim. enfim, eu acho que são assuntos que estão ali dentro desses conceitos básicos, né? Nós fomos longe, né? Mas que a gente trouxe uma complexidade, mas eu acho que é uma complexidade da vida realmente, né? Uma abrangência Dentro do realmente, amor e na sim, profundidade. sim, e uma contribuição que a gente pode estar fazendo que é um diferencial da maioria do que a gente vê, né, relacionado à meditação. Não por porque a conversa aqui, né, assim ao vivo, ela dá margem, né? A disponibilidade para conversa, ela realmente é uma terra ali fértil, né, que a gente vai Sim. semeando. E a gente está aqui, nem parece, mas a gente já está aqui com 1 hora já, né? Eu Uau. acho que eu acho que tem assuntos aí bem profundos. Quem não viu a live, volta. Eu mesmo vou voltar para ver. E acho que a Também gente quero. podia fazer uma prática. O que que você acha? Da gente Eu fazer, acho uma boa. Acho né? que o pessoal também que está aí podia convidar os amigos que vão ter uma pequena amostra de flauta. Então vão ter a meditação guiada. Eu vou intercalar ao som. O Michael vai falar um pouquinho que flauta que é, que som. Eu na primeira tocada eu já vou, gente. Eu já tentar voltar aqui para guiar a meditação, mas manda um aviãozinho para as pessoas, Isso, né? Que você acha que está ali precisando de um sim, acolhimento, de estar, né, conectada com outras pessoas. E vamos fazer esse momento aqui, um sim, momento pessoal e um momento também nosso, né? Dentro de uma roda, né? sim. Visualizar uma roda. E depois disso, eu e Oro, vamos ver aí como é que a gente faz para produzir um áudio nosso em parceria. Eu vou gravar uma flauta aqui, vou mandar para você, viu, Oro? E aí, porque Chique. aqui a gente ganha em presença, assim, de estar ao vivo, né, e tal. Mas a gente vai fazer com um som mais potente para vocês usarem depois também, só o áudio, né? A gente vê como que a gente Isso. disponibiliza, mas assim, está prometido aí. Essa flauta que eu vou usar é uma flauta que eu amo, assim. Ela me acompanha em tudo quanto é lugar. É uma flauta nativa. Ela tem origem nos povos indígenas, né? Nos povos originários da América do Norte. E essa flauta ela tem algo especial que ela é uma flauta baixa, ela é uma flauta mais grave. E eu tenho uma percepção assim muito grande de uma energia feminina, sabe? Para muitos povos Uhum. originários, a gente tem que ter muito cuidado com isso, olha, porque no subconsciente da nossa constituição de nação, a gente acaba colocando indígena, uma coisa só. Xamanismo, uma coisa Uhum. só, mas a gente tem 387 etnias totalmente Uhum. diferentes, isso só no Brasil, né? Então, esse aqui é Sim. uma flauta do povo Lakota, povo Sioux, né, que é uma grande nação. E Amo. ela, para a maioria desses povos, o som grave, ele traz uma conexão com a terra, sabe? Então, por ela ser grave e por eu entender a terra como assim, é um colo de amor realmente, né? A terra, o que a gente vai Sim. falar, né, da terra? É até difícil. Viva, a terra É, viva. eu escolhi essa flauta aqui para fazer esse som com você. Michael, eu queria só pedir pro pessoal que o Michael vai começar, né, a tocar pra gente. Em determinado momento eu vou guiar, depois vai fechar. Quando a flauta, você pode fazer essa prática, gente. Sinta-se livre, né? Quem quiser deitar, apagar a luz, faz um ambiente bacana para você aí. Quem quiser sentar e fazer a sua meditação também, tá? Quem fez a meditação, quando a flauta voltar de novo e quiser deitar no finalzinho, como se fosse um relaxamento, a gente também pode fazer no finalzinho essa prática, tá? Com vocês. Nós vamos voltar aqui ainda para nos despedirmos e se alguém tiver alguma questão, tá? Então, por favor, permaneçam na live, convidem pessoas para Eu, esse momento lindo aí que nós vamos compartilhar com eu vocês. desativei os comentários só para a gente ficar mais concentrado, mas daqui a pouco a gente ativa de novo.
tá bom? A gente ensaiou muito, né, Ori? Então, então, Semanas. então eu começo aqui, é isso? Posso começar? Pode mandar, Então tá bom. por favor, Então tá. por amor. Tomando consciência do seu corpo, ou permitindo que o corpo tome consciência de si próprio, encontrando o que para você agora é confortável, desde que o próprio corpo encontre esse lugar de descanso. O corpo sentindo o próprio corpo. Sensações nos pés. Sinta-se livre para mover os pés. Sensações nas mãos. Sinta-se também livre para movimentar as mãos. Até encontrar esse lugar de descanso e mobilidade. Sinta as pernas, os joelhos. Para quem está sentado, talvez solte mais o peso do corpo sobre a base do seu assento. Para quem está deitado, apenas solte mais o seu corpo, tronco, os braços, ombros. Se sentir vontade de algum ajuste, movimento, sinta-se à vontade. Tenta não impor. Deixe que o corpo vá mostrando para você a melhor postura, aquilo que nesse momento é confortável. Perceba as sensações físicas, até mesmo esse espaço de ausência de sensações. Visualize que estamos todos sentados numa roda, talvez ao centro uma fogueira acesa, e nós estamos em contato com a nossa Mãe Terra, honrando ela nesse dia, a nossa Mãe que nos nutre, a Mãe que gere e cria tudo a partir de uma força, uma energia divina. Sinta-se nesse momento especial, como fazendo parte dessa criação.
onde você estiver, coloque a mão direita no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito, dando-se um abraço, acolhendo tudo que você está sentindo nesse momento, abrindo espaço para acolher todas as sensações, formações mentais. Fique algum momento nesse abraço. Sinta-se como se estivesse todos nós nos abraçando nessa roda, junto dos nossos irmãos ancestrais, do Oriente, do Ocidente, que trouxeram todo esse conhecimento para nós. E vai trazendo uma mão e a outra no coração, sentindo o coração quentinho, como a fogueira, transmutando as emoções, queimando os nossos maus pensamentos. E trazendo purificação para o nosso corpo, mente e alma. Sinta o coração quentinho. Sinta em seu coração a integração de todos os elementos, céu, terra, todos os seres. E compartilhe os méritos desse momento, da sua prática, desejando que todos os seres estejam livres do medo, do sofrimento, todos os seres atinjam a felicidade, a plenitude, que sejam saudáveis, felizes e que haja paz. Faça uma respiração profunda no seu coração e lentamente, ao som da flauta, vai despertando o seu corpo.
Ei, Michael, você saiu um pouquinho, não sei se fui eu que saí ou você. Tá, mas eu dei continuidade aqui, tá? É, falando que. Não, foi bem no finalzinho. É, e falando aqui que foi muito bom, cara, esse bate-papo, porque a gente pôde falar de uma forma livre, profunda, né, espontânea, daquilo que foi surgindo no nosso coração, né, de acordo também com a energia do grupo. Então, agradecer, ainda dá tempo se alguém quiser perguntar, pessoal, fizeram alguns comentários assim, mas eu não vi nenhuma pergunta em si, tá? Mas contribuições, o pessoal gostou e isso faz a gente ficar muito feliz também, né, Maico? O pessoal gostou do nosso bate-papo e eu também gostei muito, querido. Também queria agradecer, tá? Massa. Sim. Também queria agradecer, Michael, todo mundo a presença, deixar um recadinho meu aqui também, do meu trabalho. Como eu falei para vocês, assim, nesse momento é muito importante, a gente tem a meditação individual, mas também o grupo, né, a sanga, o coletivo, ele dá muito empoderamento nessa prática, né, ajuda a gente a ancorar a meditação. E depois, se vocês quiserem conferir no meu Instagram, em breve vou estar divulgando, abrindo novas turmas de meditação online. São encontros semanais que eu faço de 30 a 40 minutos, que eu abro uma sala virtual. E com esse momento agora é totalmente possível a gente fazer isso. Isso ajuda muito. Eu vou dando elementos para você desenvolver a sua prática, tá? E trago áudios, inclusive esse áudio com o Michael eu vou fornecer no grupo também. E também dizer para vocês que em breve eu vou estar abrindo uma nova turma do programa de Mindfulness, que são 8 semanas, tá? Então vai ter no formato presencial, vai ter no formato online. É só me acompanhar lá no Instagram, que em breve isso tudo vai ser divulgado, tá bom, gente? Tá em elaboração. Gratidão, Maico, por esse espaço aí, querido. Uhum, boa. E agora, ah, mas voltou. Para mim voltou aqui. Gratidão também. Obrigado, gente. Valeu. Vamos combinar uma próxima. Gratidão, Maico.